Alisson, por que que a pista tá tão salgada? A gente vê de um lado os homens reclamando que não conseguem se relacionar, arranjar alguém que presta, e as mulheres do outro lado reclamando da mesma coisa. Como que é possível tá ruim pra todo mundo? O que que tá acontecendo? Cada uma dessas pessoas vai encontrar justificativas aí para tentar explicar. Só que a gente vê que cada vez mais as pessoas estão com muitas opções de escolha. É aquele paradoxo da escolha, né? Que é onde a pessoa, ela tem várias opções e por ela ter várias opções, ela acaba tendo dificuldade no comprometimento do investimento. Porque quando a gente fala, por exemplo, de você estar ali querendo aquela outra pessoa, você está investindo, né, a tua emoção, o teu sentimento, a tua vontade, o teu querer. Então, tudo engloba nessa parte. E aí as pessoas hoje estão tendo muita opção. Por exemplo, a gente vê aí aplicativos de namoro, a gente vê rede social. Então, assim, é uma bagunça geral de tanta gente para eu visualizar, mas ao mesmo tempo eu me sinto sozinho. E aí, por conta dessa carência, eu fico querendo ter alguém. Uhum. Mas teoricamente ter opção não é bom? É que tem um limite de quantas opções seria bom. Exato. O problema é isso, porque é um limite hoje infinito, praticamente. Hoje a gente não consegue distinguir quantas opções eu tenho. Sim. E tu consegue trocar ideia ali com uma pessoa de qualquer lugar do mundo, né? Literalmente. Tu pode... E essa questão do paradoxo da escolha vai gerar tipo um FOMO, onde a pessoa ela tem medo de estar perdendo algo melhor. Então, por exemplo, a mulher, ela vai ver naquele cara algumas características nele, até ela pode começar a querer se interessar, mas ela já vai ver o outro que já tem outras características que também chama atenção que aquele cara não tem. Aí pronto, aí eu já mudo pro outro. Então hoje você pega, por exemplo, as meninas, os homens aí, hoje eles conversam com 15 pessoas ao mesmo tempo. Como, pensa comigo assim, né? Como que o nosso cérebro ele vai conseguir criar vínculo se eu não consigo focar e manter a minha atenção naquilo? Sim. É como se fosse aquele mesmo paradoxo de quando a gente senta pra ver um filme, né? E tem tantas opções que tu fala... Meu Deus, perdi tanto tempo aqui procurando escolher que eu vou dormir sem assistir um filme. E essa sensação de que eu tô perdendo algo melhor. Sim. Como se fosse a escolha do parceiro ideal, perfeito, né? Que aí ele vai ficar naquela busca sempre de querer encaixar aquela pessoa em toda a listinha de características que ela acredita que é o melhor pra ela. E a gente sabe que não existe pessoas perfeitas. E aí, por conta disso, a pessoa vai ficando cada vez mais sozinha, porque ela não consegue enquadrar alguém que vá atender às necessidades dela. Com todas as características. Mas é também uma questão de... Como é que eu vou dizer? Se achar que merece mais do que o que realmente merece. Tem uma questão de ser meio... Como é que eu vou dizer assim? Meio alucinado. Tipo... Pô, cara, eu sou feio, pobre, sem dente, e eu tô querendo uma musa perfeita aqui, linda, inteligente, maravilhosa. Tem a ver com essa expectativa de uma construção de um parceiro ideal muito distante? Então, essa expectativa mais irreal aí, ela realmente foge muito daquilo que a gente entende por escolha mais assertiva. Porque a pessoa ela vai ter essa dificuldade, porque ela vai criar uma utopia do que é uma pessoa num relacionamento para ela, e aí ela não vai conseguir atingir esse padrão que ela deseja. E aí, por não atingir isso, ela se frustra e aí ela fica na busca, esperando esse cara maravilhoso. E hoje a gente vê, por exemplo, muitos reels aí no Instagram mostrando justamente essa questão. Por exemplo, você vê vídeos lá, o que é o homem ideal? O homem é aquele cara que corta grama, é aquele cara que vai levar a compra do carro pra casa, sabe? E aí as mulheres, você vê lá os comentários, elas colocam tudo lá. Nossa, esse é o homem perfeito, por isso que não existem mais homens assim, e tal. Por quê? Porque esses influencers, né, esses coaches de relacionamento, eles vão colocando várias listas do que é o homem correto pra uma mulher. Começa a criar padrões, e aí que é o problema. E pra mulher também, né? E vice-versa. Sim, e vice-versa. Mas isso meio que inflaciona o mercado? Tipo, isso faz com que ninguém consiga
algo que supra a sua expectativa, né? Todo mundo tá pensando naquele ideal. Exato. E as pessoas reais não são ideais e aí eu não me conformo com ninguém. Exato. E aí fica nessa sensação de solidão. Por isso que hoje, por exemplo, no Brasil, tem uma pesquisa do IBGE de 2024 mostrando que as pessoas hoje no Brasil estão ficando cada vez mais sozinhas, morando sozinhas. Para você ter noção, a cada 5 lares brasileiros, 1 lar é de uma pessoa que mora sozinha. Caraca, velho. Então isso vem aumentando, sabe? Tá aumentando bastante por conta disso. Então, essa nova configuração, vamos dizer, familiar, tá mudando. Uhum. Então você já tá vendo, eu mesmo, eu moro sozinho já faz anos. Então você vê, são pessoas que são divorciadas ou pessoas solteiras. Então assim, a gente vai ter vários tipos de pessoas que já moram sozinhas, né? E isso é, de certa forma, um problema ou isso é só uma realidade? É que eu acho que se torna um problema porque a gente vê as pessoas reclamando disso, Exato. Né? Não, morar sozinho não é problema. Agora é como que ela interpreta esse morar sozinho. Uhum. Essa solidão. Exato. Né? Ou é solitude. Então, por exemplo, eu posso morar sozinho de boa e me sentir super feliz. Uhum. Agora, se eu moro sozinho e me sinto sempre na solidão e que eu preciso ter alguém sempre comigo, eu necessito disso e aí eu não tenho porque eu não consigo encaixar alguém nesse perfil, aí eu fico sofrendo. Por isso que você vê mulheres e homens desesperados entrando em Tinder da vida porque eles querem escolher. Só que esses aplicativos, eles não foram moldados para a pessoa parar de procurar. Na realidade, o aplicativo ele foi criado para manter a pessoa procurando. Uhum. Ele vai dando mais opções ainda e mais no colo, né? Mais na mão ali, de tipo, ó, essa pessoa te quer. É um reforço intermitente. Então, a pessoa, quando tá no aplicativo ali do Tinder, ela fica ali rolando a tela, né? E aí ela fica dando um likezinho ali. Só que aí ela fica na esperança do próximo match. Aí que ela tenha o pico de dopamina, por exemplo. Que é um mecanismo parecido com aposta, né? Com mesma coisa, do recompensa de rede social também. Exatamente. Então, a pessoa, ela tá ali, ela até já deu match em várias pessoas, só que ela fica ali esperando pra ver qual que vai ser o próximo match. E aí ela fica ali naquele reforço intermitente e o aplicativo, ele já faz isso pra pessoa ficar dentro do aplicativo. Uhum. Porque qual que é a lógica do aplicativo, por exemplo, já arrumar um namorado logo de primeira? Aí a pessoa não vai mais usar o aplicativo. Tem uma lógica por trás disso. Então eles sabem dessa questão comportamental e eles usam isso dentro do aplicativo. Uhum. E tu acha que existe, de certa forma, uma maneira de se blindar disso? Ou, sei lá, como que era antes? Como que era a dinâmica antes, quando a gente pensava num relacionamento? Era escolher a pessoa ali da cidade, do bairro, o vizinho. Então, como a gente não tinha muitas opções, o que acontecia? A gente tinha mais disponibilidade de investimento. Tá. Emocional. Uhum. Porque, por exemplo, o cara tinha que fazer uma ligação. Não tinha nem mensagem de texto, por exemplo, antigamente. Aí o cara tinha que ligar, o cara tinha que combinar, vamos passear. Por quê? Porque era a única forma dele poder ter contato com essa pessoa. Então, não teria como ele fazer investimento em 20 pessoas dessa forma. Uhum. Fica inviável. Tempo nem recurso, né? Então, o cara escolher ali, por exemplo, 2, 3 pessoas no máximo, aí ele tinha que investir para conhecer aquela pessoa. Uhum. Então, antigamente, era uma forma mais saudável. Hoje em dia é apertar botõezinhos numa tela. Exato. Só que aí isso vai gerando cada vez mais dependência comportamental e as pessoas vão deixando a relação ficar cada vez mais líquida. Tá. O que quer dizer uma relação líquida? É o que o Zygmunt Bauman, aquele sociólogo, não sei se você conhece ele. Eu já ouvi falar, né? Ele tem um livro, Amor Líquido, Amor Líquido. Então, ele vai falar justamente disso, que hoje as relações nessa pós-modernidade são relações mais de mercado de consumo. E que isso tá ligado também aos relacionamentos afetivos. Uhum. Então, o que ele vai falar? Ele vai falar assim, que você vai começar a enxergar o seu parceiro ou futuro parceiro não mais como uma pessoa apenas, mas como um produto. Que ele pode ser substituível. Entendeu? Trocado, descartado. Entendi. Então, por isso que amor líquido, o que significa? É como se o líquido, né? Eu tentasse segurar na minha mão a água, por exemplo. Eu não consigo segurar a água. Ela flui aqui entre os dedos e eu perco a água aqui. E o amor líquido é isso. Então, eu não consigo criar vínculos.
afetivos. E não criar vínculos, isso vai na contramão da nossa natureza humana, que é justamente a gente tem aquela ocitocina, onde a gente precisa dessa conexão. É justo dizer que a gente foi feito para criar vínculos? Sim, o nosso cérebro ele é totalmente social. E a gente tem a ocitocina tanto da mãe com o bebê, muito forte. Uhum. E o homem com a mulher, por exemplo, numa relação amorosa, também tem muita liberação de ocitocina. Uhum. Então a gente tem essa necessidade de estar com alguém. Uhum. Por isso que até tem os estudos, eu estava vendo, que pessoas solteiras têm maior propensão a desenvolverem, né, transtornos mentais, como depressão, ansiedade, e uma expectativa de vida menor. Caraca, velho. Então o cara ele morre mais cedo, o cara solteiro. Por exemplo, ele pode ter um infarto decorrente ali, né, de uma ansiedade, de uma pressão que ele está carregando. E aí se o cara já tem um problema cardíaco, aí ele já pode desenvolver alguma coisa. Então você vê que existe essa relação da solteirice crônica do cara ali com alguma questão que vai fazer com que ele não tenha uma qualidade de vida a longo prazo. Uhum. Uhum. Então o ser humano, cara, ele nasceu pra estar junto. E acaba que fica junto virtualmente e ninguém fica junto de verdade, né? A gente já vai continuar com o papo, mas antes eu quero te contar uma coisa. Eu sou meio obcecado por otimizar a minha rotina. E se você é homem, você sabe que dá um trabalho manter os pelos aparados. Então, cabelo, barba e principalmente o saco. Eu percebi que toda vez que eu precisava me depilar, além de ser uma tarefa que eu procrastinava, era também uma experiência muito ruim. A máquina beliscava o meu saco, às vezes me dava alergia, irritação e além disso tudo, demorava e ficava ruim. E foi aí que eu conheci a Neres. Essa maquininha aqui é a Barber Pro Intimus 2 e ela foi justamente feita para essas regiões mais sensíveis, axila, mamilo e o saco. Ela tem uma lâmina de cerâmica com bordas arredondadas e uma tecnologia anti-corte, então ela não belisca, ela não corta, ela não causa irritação, ó. Além disso, ela é 100% à prova d'água, então dá pra usar no banho e lavar depois. Pra mim, a diferença é muito simples. Antes era uma tarefa que me demandava uma energia mental, que sempre ficava mal feita, que eu me estressava pra fazer. E agora virou algo que eu faço com facilidade e com um resultado muito melhor. Se quiser conhecer as máquinas da Neres, eles também têm uma outra opção pra fazer a barba aqui, pescoço, que é muito boa, muito precisa. É só você escanear o QR Code ou clicar no link aqui na descrição. E usa o cupom sem groselha que você vai ter um desconto e também frete rápido grátis. É muito doido, cara, porque eu tava vendo também uma outra reportagem mostrando sobre a questão do sexo. Então, assim, hoje os jovens, eles estão fazendo cada vez menos sexo. Uhum. Essa geração Z, principalmente. Por quê? Porque eles não têm mais paciência pra investir. Tipo, Então, dá muito trabalho. Exato, o cara fica em casa. Aí o que eles estão fazendo? Sexo virtual. Então o sexo virtual vem crescendo muito. Meu Deus do Porque céu. o cara fica lá e ele pega, fica ali trocando mensagem, trocando vídeo, foto, fazendo chamada de vídeo. Pronto, os dois tiveram orgasmo, pronto, cada um vai dormir. Então você vê, o investimento é muito baixo. Sim. Aí o cara pensa, pra que eu vou lá sair pra jantar, levar a mulher, pagar um jantar, não sei o quê, bater papo, né? Depois a gente vai fazer alguma coisa, pra ir depois eu transar com ela. Talvez ainda, né? Exato. Tem o talvez ainda. Então, cara, esse movimento, então, dos relacionamentos amorosos e também da sexualidade, eu acho que vem mudando muito nessas novas gerações. Uhum, devido à tecnologia. E eles têm alguma perspectiva, tipo, disso mudar? Ou alguma estratégia? Sei lá, se eu falar, não, cara, então eu vou deletar o meu Instagram aqui pra arranjar uma namorada. Ou a pessoa X fizer isso. Pode ser uma estratégia viável? Sei lá. Eu acho que o caminho é as pessoas tentarem se blindar mesmo. Porque eu acho que a tendência é cada vez mais piorar. Tá, fica mais líquido ainda, Exatamente. mais virtualizado ainda. Exatamente. Então, assim, as famílias vão ter cada vez mais uma configuração diferente. Uhum. Então, por exemplo, as pessoas vão se tornando mais egocêntricas, onde ela foca mais nela. Uhum. Então, eu não vou abrir espaço da minha vida para ter alguém, porque a minha vida já tá perfeita. Uhum. Então, eu não tenho necessidade de ter alguém. Tem muita gente assim. Que a pessoa, ela escolheu não querer um relacionamento. Uhum. E aí, ela vai ficando cada vez mais pra dentro dela mesmo.
Só que isso, por si só, a longo prazo, vai gerando bloqueios. Uhum. A pessoa vai ficando cada vez mais solitária e ela não percebe tudo isso. Sim, e até chegar num ponto, às vezes, que fica mais difícil dela conseguir um relacionamento de fato, por causa da idade também, né? Sim. Acredito que as pessoas que são, sei lá, abaixo de 50 anos, talvez a chance de tu encontrar um parceiro que tu vai ter um relacionamento de longo prazo seja maior do que depois dos 50 ou, sei lá, 40, não sei qual que seria a estatística. Sim, sim. E muitas pessoas dessas também acabam ficando sozinhas por conta de traumas vividos. Então teve relacionamento. Um ex ruim ali, viveu um relacionamento, terminou. Não, se você pegar lá no Tinder e marcar vários encontros, você vai ver muitas pessoas ali dentro que vai falar isso. Falar assim, não, eu só quero ficar. Mas você não quer um relacionamento? Não, porque eu não acredito mais em relacionamento. Eu fui traída, aconteceu tal coisa, o cara me bateu. E aí a pessoa carrega traumas. E aí ela meio que generaliza. Tipo, eu não posso mais ter um relacionamento para eu não viver aquele sofrimento do passado. Que triste, né? Isso é meio triste, né? E é o que mais tem, cara. É, a pessoa que foi traumatizada. Hoje tá é o que ali mais só... tem. É homem e mulher traumatizados. Caraca. E aí eles não conseguem criar conexão. Justamente por essa esquiva mais emocional. A pessoa vai se esquivando. E esse trauma, eventualmente, também surgiu por causa dessa dinâmica do amor líquido, né? Tipo, eventualmente a pessoa também foi traída porque a pessoa viu outra opção ali na rede social, ou foi abordada centenas de vezes por um monte de gente, né? Essa tecnologia da comunicação tão disseminada faz com que vários fenômenos aconteçam, né? Eu acredito assim que não é que a internet, a rede social, é ela que tá causando muitas traições. Eu acho que, na realidade, o ser humano, ele já trai por si só. Isso é inerente do ser humano. Sim, desde sempre. Então, o que acontece? É que antigamente, como não tinha a internet e as redes sociais, era muito mais difícil o cara praticar a traição. Era mais complexo. Até pra se comunicar, combinar, de encontrar, entendi. Só que agora, o que acontece? A internet, essa vida digital, ela facilita para as pessoas traírem. E aí fica muito mais fácil. O cara tá ali, ele manda uma mensagenzinha, troca um nudes, pronto. Aí ele já tá meio que traindo a pessoa. Entende? E aí a pessoa ela vai ficando nesse modo. Por busca de dopamina. Porque, querendo ou não, a busca constante de novidade vai gerando sempre essa expectativa de antecipação. Tipo, quem que eu vou agora conhecer? Com quem que eu vou conseguir transar? E o cara é casado. O cara namora. Ou a mulher, vice-versa. Né? Porque não tem esse negócio de, só homem que trai. A gente sabe que isso é dos dois gêneros. Então, tanto homem quanto mulher traem. Claro que às vezes tem pesquisas que mostram que os homens traem um pouco mais. Mas as mulheres também traem. Né? É que as mulheres, normalmente, elas conseguem omitir isso muito mais do que os homens. As mulheres, como brincam, né? Talvez ela nem admita na própria pesquisa. Elas sabem trair. Os homens eles falam que os homens são burros, que eles não sabem trair. Tu trai e sai contando pros amigos. Exato, o cara larga as pistas e tal. Né? Então é interessante, cara, porque... Então não é a internet, a gente joga a culpa na internet. Não, a internet que tá causando os divórcios, as traições, mas não. Só tá facilitando. Entendi. O processo. E a gente tem uma tendência também a escolher uma pessoa errada. Acontece muito de... Sei lá, relacionamentos não dão certo, né? Estatisticamente, não sei qual que é a estatística, mas... relacionamentos acabam. Por que relacionamentos acabam? Fora essa dinâmica, a gente escolhe mal, a gente não sabe escolher um parceiro? A primeira coisa é o escolher mal. A outra coisa é o que destrói o relacionamento, né? Mas assim, o escolher mal, isso já vem de vários fatores. Por exemplo, a pessoa pode ter uma dificuldade na escolha por questões emocionais dela. Por exemplo, uma carência afetiva. Tá. Por alguma questão até da própria criação dela ali, ou algum trauma que ela já tenha da vida pessoal individual dela. Sim. Então, um dos fatores, por exemplo, da carência, a pessoa escolhe rápido. Tá. Por quê? Tem uma lógica. Ela não quer se sentir sozinha. Então, para ela se livrar dessa ansiedade de estar só,
ela acaba escolhendo de forma rápida qualquer pessoa que gera uma química nela. Entendi. E aí ela já gruda nessa pessoa. E já vamos namorar e já vamos casar. Uhum. E aí que depois lá na frente vai ver a cagada que fez. Sim. Né? Então o que acontece? Essa pessoa, ela tá tendo um apego ansioso, por exemplo. Uhum. É uma pessoa que tem um estilo de apego ansioso. Uhum. E aí ela tem essa necessidade de ter uma busca constante de proximidade com o outro. E aí, eventualmente, ela até termina esse relacionamento e já se enfia logo em outro. Exato. Que é o que eu vejo muito na clínica. É, pessoa pulando de galho em galho. Sim, a pessoa, ela termina um relacionamento e aí eu fico trabalhando com ela pra ela justamente não entrar já num outro relacionamento. Uhum. Que eu fico mostrando como que ela funciona. Quais as crenças, os esquemas desadaptativos que ela carrega, que vem da infância. Uhum. Essa carência por necessidade de ter alguém. Uhum. Essa ansiedade. Então eu vou mostrando pra ela, só que é difícil. Por quê? Porque a pessoa, ela tá lutando contra um instinto, funcionamento padrão dela. Saquei. Né? Então ela fica presa a esse padrão. Uhum. E ela romper com o padrão é muito difícil. Uhum. Uhum. Porque você imagina, a pessoa ficou a vida inteira Pulando escolhendo dessa forma. Aí quando eu falo pra pessoa, não, agora você vai ficar 1 ano sozinho, por exemplo. Pro cara é muito estranho. Mas como assim? Não, eu já tô conhecendo uma fulana, a ciclana. E aí ele fala, não, ela já tá demonstrando um carinho por mim. Eu já tô gostando desse carinho. E aí eu tenho que ficar mostrando pra ele, não, cara, mas você tem que observar o que é que tá te chamando a atenção nessa mulher. Uhum. Realmente é ela em si? Ou é a forma como ela te trata? Aí quando ele fala, a pessoa fala... Ah, é porque ela é muito gente boa comigo, ela me dá atenção, ela manda mensagens pra mim. Pronto. Já aí eu tá. mostro pra ele. Falo, tá vendo? Então não é que você tá apaixonado pela pessoa em si. Você tá apaixonado pela paixão. Uhum. Uhum. É diferente. Uhum. Então você tá apaixonado pela paixão, que a paixão é o que tá te gerando essa carência que tá sendo suprida. Sim. Tá dando a dopamina dele ali, a recompensa. Então, né? só que aí ele confunde. Sim. Que ele tá apaixonado na paixão, ele acha que ele tá apaixonado na pessoa. Na verdade, se apaixonaria por qualquer pessoa. Exato. Qualquer um que desse a atenção pra ele necessária, ele já ia criar um vínculo. Uhum. E aí o cara faz escolhas erradas. Por isso que tem muita gente que fala que tem dedo podre, né? Uhum. Então o que é o dedo podre? É isso. É a pessoa que acha que eu escolho sempre errado, o homem errado. Uhum. Mas e o que uma pessoa tem que ponderar antes de entrar num relacionamento? Por exemplo, pra não fazer escolhas erradas, vamos dizer assim. Então, a primeira coisa que eu sempre falo pra todo mundo, principalmente pros pacientes, é... Pra eu estar bem num relacionamento saudável, eu primeiro tenho que estar bem. Tá. Aí a gente já Então, matou um monte de gente que nem deveria começar. Né? Exato. Então, tipo assim, as pessoas, elas querem ter um relacionamento saudável. Uhum. Só que a pergunta é, será que elas estão saudáveis? Uhum. Porque... E ela projeta, às vezes, essa transformação dela, né? Ela projeta a felicidade no relacionamento, né? Sim. Tipo, a vida dela tá toda fodida, ela, não, eu vou achar alguém e vai dar tudo certo. A minha vida vai mudar, eu vou ser mais feliz, né? E aí a pessoa fica presa nisso. Uhum. Só que a pessoa não entende que a relação, ela é feita do quê? De 2 pessoas, pô. Então não existe isso, de que a relação vai mudar a minha vida. Sou eu que mudo a minha relação. Uhum. Uhum. Então, se eu tô bem e saudável comigo mesmo, a minha relação vai mudar de forma saudável. Uhum. Só que tem que ser nos 2 pontos, o homem e a mulher, por exemplo. E o que tu colocaria nesses requisitos de estar saudável bem, assim? De saúde mental? Sim, total. Financeiramente? Não, eu acho que a saúde mental é a base. Tá. Eu acho que se um parceiro ou a parceira não tá tendo ali um certo equilíbrio, por exemplo, o que seria uma pessoa saudável num relacionamento? Seria justamente uma pessoa que tem uma regulação emocional, adaptativa, uma pessoa que tem disponibilidade emocional, uma comunicação direta, e a pessoa que tem um equilíbrio, né, entre autonomia e intimidade. Uhum. E esse perfil todo que eu tô te falando é basicamente o apego seguro, que é aquele outro estilo de apego. Tá. O apego não saudável é o apego inseguro. São os apegos inseguros. A gente vai ter ali o apego ansioso, o apego evitativo, e agora tem um outro que
outros autores, depois do Bowlby, continuaram vários estudos que agora tem o desorganizado. Tá. Esse desorganizado, ele é meio que uma mistura do ansioso com o evitativo. Como é que funciona o ansioso? O que é o apego ansioso? O apego ansioso é aquela pessoa que cresceu num ambiente onde ela não era validada de fato. E tinha ausência afetiva, por exemplo, dos cuidadores. Tá. Então não tinha atenção dos pais de alguma forma. Aquela criança ali até os 5 anos de idade, ela ficava ali na espera de que ela ia receber algum afeto. Tá. E ela não recebia. Então essa privação emocional vai gerando esse apego ansioso. Tá. E aí isso vai refletir na vida adulta. Como? E principalmente nos relacionamentos. E como que se manifesta isso? O apego ansioso, a pessoa vai desenvolver essa carência excessiva. Entendi. Então, igual a gente tá falando, o carente que desesperado para Pula ter de alguém. um. Muitos desses assim têm apego ansioso. Tá. Então Entendi. ele fica sofrendo. Por quê? Porque ele tem medo de perder. Ele precisa se vincular o tempo inteiro com aquela pessoa. Aquele medo de ficar sozinho. Sabe aquela pessoa que tá num namoro e fica sufocando o parceiro? Toda coisa tem que fazer com ele, tem que estar toda hora com ele. E aí o parceiro, o namorado, fala: cara, eu não aguento mais essa mulher, ela não desgruda de mim. Sim, o cara não vai mais num futebol, não faz mais nada com amigo, rouba ela da família, fica... Então, esse é o apego ansioso. Antigamente eu achava que eu tinha apego ansioso. Ah, é? Por quê? Porque eu tive separação dos meus pais aos 2 anos de idade. Então eu creio que... E meu pai morava em outra cidade. Então essa dificuldade de eu encontrar o meu pai... Não que ele era ausente emocionalmente, ele era muito presente. Só que fisicamente não tinha como. Ele trabalhava e morava em outra cidade. Então eu só ouvia, por exemplo, quando tinha umas férias ou um feriado prolongado. Então eu ficava na expectativa. Sim. Eu vou ver meu pai, eu vou ver meu pai. Então só de eu ficar nessa expectativa eu fui desenvolvendo um apego ansioso. Entendi. Só que aí depois eu fui descobrindo que ao longo do tempo eu fui transicionando para um apego desorganizado agora. Tá. Tem um outro apego antes do desorganizado que o tu evitativo. tinha mencionado. Evitativo. O que é apego evitativo? Alguns chamam de evitante, evitativo. O que é então, isso? o apego evitativo já é o contrário do ansioso. É o que é a distância. Exato. Então é aquele filho que ele foi totalmente negligenciado mesmo. Tá. Porque o ansioso, o pai, os cuidadores, eles estavam ausentes, mas em algum momento dava algum tipo de afeto. Tá. Entende? Então ficava nessa alternância. Agora, já o apego evitativo é aqueles pais totalmente negligentes. Tá. Que não se importavam mesmo com a criança. E aí, o que ela cresce? O cérebro dela cria esse padrão de que o normal, o saudável, é não criar vínculo. Então é melhor eu não criar vínculo para eu não sofrer. Porque se eu criar vínculo, eu vou sofrer. Por isso que chama evitativo. Entendi. Então aquela pessoa que vai ter dificuldade de se entregar num relacionamento. Ela pode até namorar ou casar. Só que dentro do relacionamento, ela vai, tipo assim, ter certas ressalvas. Ela tá sempre pelo dela. Eu vou até assim. aqui, mas eu não crio muita intimidade. Essa intimidade emocional. Por quê? Porque ele não sabe, ele nunca teve. Então é estranho. No fundo, até um medo, né? Tipo, é um medo de não ser correspondido, Sim. ou sei lá. Eu não posso me entregar. Porque é como se lá no passado eu me entreguei pros meus pais, meus cuidadores, e eles não me deram o amor que eu queria. Isso deve ser muito comum também, né? O ansioso e esse deve ser 2 padrões que tem por aí pra caramba. Não, assim. pra caramba. Tu acha que tem mais pessoas saudáveis ou não saudáveis em relação aos tipos de apego? É raro alguém com apego seguro. É raro alguém com apego seguro? É raro, porque as nossas criações sempre teve alguma necessidade não atendida de alguma forma. Às vezes até mesmo na forma da nossa interpretação daquele contexto, né? Não necessariamente teus pais foram negligentes, mas tu pode ter interpretado de alguma forma como negligência. Então, porque pro apego evitativo, ele dá muito mais ênfase à autonomia dele. Então, tipo, a minha vida, tal, eu me priorizo. Por quê? Porque é uma forma de eu me proteger. Sim. E o ansioso já é o contrário. Deposita tudo no outro. Ele precisa do outro pra ser feliz. Só que aí, olha que doideira. Aí, muitos casais, eles são
um parceiro é o ansioso e o outro é o evitativo. Caraca, velho. Aí deve ficar uma dinâmica Porque um muito atrai o louca. outro. É verdade. Pensa comigo. O ansioso, ele já tinha um padrão de um pai ou de uma mãe que estava presente às vezes não estava presente. Uhum. Já aí o cara que é evitativo, ele vai ter um pouco desse funcionamento. Sim, de estar... Pronto. Aí ele já vai se atrair por aquela pessoa. Uhum. Muito louco, né? Como Então. essa busca se perpetua, né? Como a gente tenta Sim. repetir um padrão. E o apego evitativo, e a pessoa do apego evitativo vai se atrair pelo apego ansioso justamente por perceber que essa pessoa tem maior conexão, esse desejo. É como se eu quisesse no outro aquilo que eu queria pra mim. Uhum. Ele vê que a outra pessoa se entrega, se vulnerabiliza, se joga e... Só que aí gera um problema, né, na relação. Por quê? Porque aí na hora que o ansioso começa a exigir muita atenção, muito afeto e conexão, aí o evitativo ele vai ficar se esquivando. Uhum. Ele vai ficar não, tal, ele vai sair ali do momento. Uhum. E aí o outro já vai interpretar como um abandono. Uhum. Aí pronto, aí vira um ciclo. Sim, e aí já começa a gerar conflitos Sim, no eu já casal, atendi né? vários casais na terapia de casal. Como eu trabalho com muitos relacionamentos amorosos e sexualidade, na terapia de casal eu já vi muitos casais assim. É. Isso se reflete também na vida sexual, de certa forma? Sim, total. Total. Não, porque o sexo, a gente tem essa ideia errada, que o sexo é uma coisa à parte. Tá. Mas, na realidade, o sexo, ele é uma expressão de quem eu sou. Nossa, que lindo isso. Então, tipo, se eu sou um cara ansioso, por si só, no dia a dia, na hora do sexo, eu também vou ser um cara ansioso. Por 30 segundos, né? É. Mas pode ser isso mesmo. Tem. Não, tem cara que nem penetra. O cara já tem orgasmo. Então, Caraca. assim... Então, tem vários níveis. Agora... É isso que a gente precisa entender, que o estilo de apego, as crenças, os esquemas, é que todas essas teorias são meio que para explicar as mesmas coisas. Uhum, uhum. Só que os autores, os estudiosos vão separando. Com nomes Né? diferentes. Então, é apego categorizações ansioso, diferentes. por exemplo. Aí vai ter na TCC a crença do desamor. Uhum. Aí nós vamos ter na terapia do esquema, que é outra abordagem, que aí já vai falar dos esquemas, por exemplo, de privação emocional. Uhum. Esquema de busca de aprovação Uhum. e reconhecimento. Entende? Então, Sim. esquema de abandono. Então, você vê, é tudo a mesma coisa falando do mesmo fenômeno. Mesmo fenômeno. E tem daí esse terceiro tipo de apego que tu mencionou, que é o apego desorganizado. O que isso Que quer é dizer? ele tem características do apego ansioso Tá. e aí em alguns momentos ele muda. Então Pro ele apego é evitativo. é um bipolar, assim, vamos dizer, um hot and cold dentro do relacionamento. Por né? exemplo, por que eu te falei que hoje eu percebo que eu sou desse apego desorganizado? Tá. Porque lá no meu passado, em alguns namoros que eu tive, o que acontecia? Eu tinha o apego ansioso no início, eu ficava muito na busca, eu era intenso e tal, só que aí em alguns momentos eu começava meio que criar barreiras e eu começava meio que me esquivando aos poucos. Tá. Por quê? Porque eu também não queria criar conexão totalmente. Uhum. Por Me medo entregar. de reviver traumas do passado. Sim. E aí eu falei, cara, eu não sou apego ansioso. Eu sou apego desorganizado. Porque o cara que é só apego ansioso, ele não vai ter essa característica de se afastar. Ele não pisa no freio. Não. Ele só vai, Só vai. E aí eu falei, não, cara, eu sou do desorganizado. Entendi. E isso me atrapalhou em vários relacionamentos no passado. Tu sentia que tu mesmo boicotava o relacionamento. Falava, cara, eu sou doido pela pessoa e tal, eu quero estar com essa pessoa, mas ao mesmo tempo parece que eu não quero. E por mais que tu tenha todo esse teu conhecimento, tu não conseguia se blindar disso. E essa fase também eu nem era psicólogo, né? Ah, entendi. Era adolescente ali, 18 anos Entendi, e tal. entendi. Então, assim, mas mesmo sendo psicólogo, eu já quebrei a cara. Então, você vê, eu tenho um vídeo no TikTok que viralizou lá, que é justamente um vídeo de eu contando a minha história de desabafo de relacionamento tóxico que eu vivi. Relacionamento abusivo. E aí eu falo no início do vídeo justamente isso, ó. Eu sou um homem, sou psicólogo e eu passei por um relacionamento abusivo. Tu quer falar um pouco mais sobre isso? Podemos, tranquilo. O que
Tu acha que tu tomou algumas decisões erradas que levaram... Esse relacionamento, ele não deveria ter acontecido, vamos dizer assim. Foi uma motivação por algum tipo de apego disfuncional que levou ele a acontecer? É pra ilustrar justamente isso que a gente tá falando. Esse apego ansioso ali, que eu tava, começou a me fazer olhar pra essa pessoa com um olhar muito, tipo assim, só das qualidades ali. Entendi. Aí eu falava, nossa, cara, essa mulher é maravilhosa e tal, tal, tal. E aí eu fui focando nisso. Só que aí eu percebi que tinha alguns sinais ali que eram meio diferentes, estranhos. Tá. Por exemplo, alguns comportamentos de agressividade, de rispidez, de grosseria. E aí eu falei, cara, mas não é ela. Aí eu ficava criando justificativas pra, tipo assim, pra eu permanecer no relacionamento. Entendi. Aí eu falava, não, mas ela deve estar na TPM. Ah, ela deve estar só estressada hoje. Com o passar do tempo, ela vai ficar mais calma. Eu que errei. Isso. Aí eu comecei assim. Só que ele já tava dando sinais no namoro. Já tava passando um pouco do limite do aceitável, assim. Sim. Não, uma pessoa de fora olhando... Já tinha passado. Já perceberia tudo. Tá. Só que eu não percebia, cara. E eu mesmo sendo psicólogo. Tu tava inebriado ali. Porque... Tem uma palavra, né, que eu não vou usar, né? Mas tem uma palavra. Porque nessa paixão, nessa química louca, a pessoa, ela perde a noção. É como tipo se eu como se tivesse... fosse uma droga, assim, do amor. Ela é meio comparado a um estado de demência, a paixão. Caraca. Sabe? A pessoa fica num estado de demência. Então ela meio que perde a noção da realidade. Tá. De algumas coisas. Tipo no canto da sereia, assim, enfeitiçado, né? Sim. Vamos botar assim. Exato. E aí eu fui ficando, e eu vendo alguns sinais, e eu não querendo acreditar nesses sinais. Mas e o relacionamento evoluindo, tipo, indo morar junto, tal, outras coisas progredindo. Durou um ano, né? O namoro. Só que no namoro, como a gente se via só aos finais de semana, então, assim, os conflitos não eram diários, porque era só no final de semana. Sim. Só que o pau já quebrava. Caraca, velho. Só que aí, o que acontecia? Eu achava igual, não, mas ela vai melhorar, vai mudar, tal, tal, tal. E foi indo. E eram coisas sem noção, assim, tipo, que não... Olhando hoje pra trás, tu vê, cara, não justificaria uma briga tal assunto. Sim. Era uma desregulação emocional muito intensa nela. Tá. E tinha a ver normalmente com o quê? Com ciúmes? Com... Então, ela, na época, ela não era diagnosticada. Tá. E aí que tá. A galera fala, pô, Alisson, mas como que você, sendo psicólogo, como que você não percebeu os sintomas, os sinais nela, do transtorno? Eu falei, cara, não tem como. Quando você tá inundado na paixão, você fica meio que cego. Enfeitiçado, velho. Você fica ali, você quer aquela mulher, e ainda mais quem tem um apego ansioso. Entendi. Eu queria estar com ela. Não importasse se ela me tratasse mal de vez em quando. Mas eu sentia falta. Sim. Era a paixão no último nível, né, cara? Quem já se apaixonou sabe como é que o coraçãozinho bate. E o duro de uma pessoa assim, mais hostil, que era comigo, por exemplo, gerava o reforço intermitente. Aí gerava um vício também. Como se fosse um caça-níqueis ali. Porque aí eu ficava esperando ela, né, me tratar bem. Nossa, entendi. Eu ficava nessa expectativa. E aí, cara, aí eu fui indo, né? Aí a gente namorou um ano, aí resolvemos casar, morar junto. Aí que a história mudou radicalmente. Porque aí dentro do casamento, em casa, morando juntos, debaixo do mesmo teto, aí que eu fui ver a realidade que era mesmo. Porque aí ela começou a ter os comportamentos que eu não percebia tão claramente. Mas já começou logo nas primeiras semanas de casado. E aí a pessoa foi tendo comportamentos cada vez mais agressivos, assim, verbais, né? Só que ela não tinha agressão física, não. Era mais agressões verbais. E aí a gente foi indo, e aí eu fui cada vez ficando mais dependente emocional dela. Foi gerando uma dependência. E isso tudo, se tu for ver, culpa desse teu estado de apego ansioso. Tipo, se tu não tivesse o apego ansioso, com certeza, tu teria feito as contas ali, opa, não, cara, é até aqui... Se eu fosse apego seguro, né? Eu ia saber escolher. Eu ia falar assim, não, cara, ela tem sinais ali que pra mim não serve. Entendi. Então, como eu não tinha apego seguro, era totalmente ansioso, aí eu entrei de cabeça. E isso é
acontece com milhares, milhões de pessoas o tempo todo, de se enfiar numa enrascada por causa desse tipo de apego. Sim, Com uma pessoa que, tipo, e aí entra também nessas tolerâncias de abusos mesmo, né? De abuso físico, abuso emocional e tal. Sim, sim. A pessoa vai se submetendo, sem ela perceber. Uhum. E aí ela pega e aí ela não entende o porquê que ela escolhe tão mal. Uhum. Mas é todo esse funcionamento. É como se a nossa mente fosse programada para escolher errado. Uhum. Então a gente foi programado desde a infância só para fazer cagada amorosa. Entende? E aí a pessoa fica nesse ciclo, sai de um, entra em outro, sai de um, entra em outro. Uhum. E aí, igual eu te falei, mas eu nunca tinha vivido um relacionamento abusivo antes. Uhum. Todas as outras minhas ex eram tranquilas. Tu deu sorte. E essa foi a que mais me impactou. Pra você ter noção, o casamento durou 6 meses. Nossa, velho. Mas deve ter sido um inferno esses Não, 6 foi meses um aí. inferno. Com 3 meses a minha vida era um inferno. Então, assim, esses 6 meses pareceu que eu vivi 10 anos com a pessoa. Nossa. Então, assim, era brigas constantes, coisa que eu nunca tive no ambiente nem meu familiar, E nem tu é um com as cara outras ex. relativamente Nunca fui de briga. ponderado, né? Calmo, Sim. assim, temperado. E aí eu comecei a perceber que eu tava até mudando o meu jeito de ser pra tentar me defender. Eu falei, cara, eu tô ficando muito diferente. Porque era uma forma de eu tentar me proteger. Uhum. E aí aí era muita discussão, muito abuso psicológico e muita manipulação. E aí a gente foi indo até que a gente começou a ficar cada vez mais difícil a convivência ali diária. E ela não aceitava o meu TDAH, porque ela achava que era frescura. Uhum. Falava assim, não, você não tem TDAH nada não. Isso é frescura sua. Meu É porque Deus. você não quer mesmo fazer as coisas ali. Aí eu falava, não, cara, eu tenho um TDAH, é um transtorno e tal, que eu tenho desde a infância. Fui explicando e tal, mas não acreditava, né? E aí a gente foi indo e ela sempre falava que ia terminar. Tá. Qualquer briga e crise Já vinha crise dela, ela falava, vamos terminar, vamos acabar, a gente não vai dar certo, você não serve mais pra mim. Pronto, aí eu entrava no modo desespero. o teu apego ansioso já... Apego ansioso entrava em hard. Aí eu ficava louco atrás dela, não, meu amor, pelo amor de Deus, não termina não, vamos ficar junto, tá, vamos tentar fazer alguma coisa e papapá. Só que era só um blefe dela. E aí ela continuava comigo. Só que isso foram várias vezes, né? Uhum. Aí, e isso vai gerando essa manipulação de alguma forma. Uhum. Sem ela perceber, ela não tem culpa disso. É, a pessoa tá Por inundada conta- também na própria cabeça ali, né? E por conta dessa desregulação emocional Sim. que ela tinha, né? Então acontece que aí foi indo, até que chegou o ponto que eu falei, não, a gente precisa buscar ajuda. Aí foi quando eu propus a gente iniciar a terapia de casal. Porque aí é uma vantagem minha que sempre, outros relacionamentos também que eu tive lá, eu também fui pra terapia de casal. Então eu sempre busco esse recurso. Tá. Que é o que todo casal deveria fazer. Tá. Até pra divorciar. Pra fazer um processo mais tranquilo, assim. Exato. As pessoas acham que terapia é pra manter casamento. A terapia de casal não é pra manter e nem pra terminar. É pra clarear as coisas. Uhum. Pra tornar tudo mais nítido, mais consciente pro casal. E aí sim o casal fazer a escolha de continuar ou terminar. Uhum. Então aí eu fui pra terapia de casal e aí o próprio terapeuta de casal começou a identificar alguns sintomas nela. E aí foi quando ele deu o diagnóstico, né, de um transtorno de personalidade. E aí começou a fazer sentido Uhum. alguns comportamentos dela. Tu meio que, assim, tirou aquele véu que tava na frente, tu começou a enxergar, opa. Sim. Aí só que eu fiquei numa guerra interna. Hum. Por quê? Porque o meu lado consciente tava vendo tudo e o meu lado mais emocional e inconsciente tava muito ativado ainda, precisando dela. Por causa do apego ansioso. Do apego ansioso. Teve um dia, cara, que ela pegou as coisas dela tudo e já ia embora mesmo. Já tava tudo certo. E aí eu tava na sala de casa tal, e vendo ela saindo. Eu entrei num desespero que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu comecei a chorar igual uma criança, Caraca. sabe? Eu chorava mesmo, de me acabar, assim. E eu sou um cara difícil de chorar. Eu não choro por qualquer coisa. E aí, cara, eu comecei a chorar de uma forma muito intensa.
E aí, e na hora que eu tava chorando, eu percebia que esse choro não era um choro normal. Sabe? Era um desespero, assim. E eu chorando, desesperado. Só que ao mesmo tempo eu ficava pensando, cara, por que eu tô chorando assim? Eu ficava pensando, cara, isso não é normal. Olha o que tá acontecendo comigo. Só que isso já era um sinal de dependência emocional muito forte. Caraca, que loucura. Parecia, cara, a sensação que parecia que eu tava perdendo um familiar morrendo, assim. A sensação. Uhum. Sabe? Parecia que alguém tava arrancando algo de mim. E aí eu fiquei desesperado. Aí eu acho que ela ficou com tanta dó de ver o meu desespero, de choro. Aí ela continuou ficando em casa. Nesse dia ela não foi embora. Aí ela ficou. Aí ufa. Aí voltou pros padrões, tal. Mas aí com o passar do tempo, eu fui vendo, eu falei, cara, eu agora preciso focar em mim. E aí foi quando eu comecei a desenvolver um pouco mais o meu amor próprio. Tá. Que é importante. O amor próprio tem a ver com a questão do apego ansioso. Com apego seguro. Com apego seguro, né? Então, a cura, vamos dizer assim, do apego ansioso... É eu tentar desenvolver o apego seguro. É tentar desenvolver o apego seguro. E é possível. Tá. Como que tu desenvolveu esse amor próprio, assim? O que isso quer dizer na prática? Eu acho que é um estado de consciência que a gente vai ampliando cada vez mais e que vai fazendo com que as minhas escolhas e pensamentos sejam mais racionais possível. Uhum. Levando em conta as tuas necessidades, no caso, assim. Porque a tendência do apego ansioso é projetar tudo pra suprir aquela necessidade. Então tu começou a ponderar mais, o que é bom pro Alisson. Isso. Porque, igual eu te falei, o apego seguro, ele vai ter tanto a autonomia como a intimidade. Uhum. Então ele vai ter momento que ele vai ter autonomia, que ele vai querer cuidar de si, mas vai ter momento que ele vai querer cuidar do outro. Uhum. Isso é o apego seguro. Sim. Então é um tipo de pessoa que não vai ficar nessa ansiedade desenfreada ou na evitação total. Uhum. É uma pessoa equilibrada, sabe? Uma pessoa regulada emocionalmente, bem adaptativa, uma pessoa que sabe se comunicar de uma forma direta com o parceiro. Uhum. Então, aí eu fui desenvolvendo isso. Eu falei, não, cara, eu preciso cuidar de mim. E claro que o diagnóstico me ajudou a refletir bastante sobre isso. Sim. Porque até então eu meio que ainda tava naquela ilusão de que ela não tinha nada e que era coisa da minha cabeça. Sim. Hoje, olhando pra trás, eu imagino que as coisas que tu passou, a gente daria risada, que eu choraria, né? Mas seria claramente visível, né? Só que tu tava naquele contexto apaixonado, a cabeça... Então, só que era muito doido, cara. Porque ao mesmo tempo que eu era desesperado por ela, eu sofria de crises de ansiedade. Cara, estando na relação. Quase que uma droga, né? Quase que um comportamento de vício em droga, né? De adição, assim. Sim, por exemplo, eu tava assistindo TV na sala, no sofá deitado, sozinho. Eu de boa. Aí, quando eu via o portão de elevação abrir, eu sabia que ela tava chegando de carro, entrando dentro de casa, o meu coração já disparava. Caralho, brother. Entendeu? Meu coração já disparava e eu já começava a olhar em volta aqui da casa o que tinha alguma coisa de errado. Porque tu sabia que... Porque se alguma coisa desagradasse ela, o pau quebrava, entendeu? Cacete, velho. Então eu ficava assim, tipo, será que tem alguma coisa fora do lugar? Será que tem alguma coisa que ela vai brigar comigo? Então eu ficava em estado de alerta. Então a minha relação era o que a gente chama de pisar em ovos. Eu ficava pisando em ovos o tempo inteiro. Pra não desagradar conflito. ela. Porque se eu desagradasse, aí a briga ia começar. E sempre conflito. alguma coisa desagradável. Sempre. Tinha alguma coisinha. E aí... mesmo se não tivesse, teria, né? Ela inventaria, vamos dizer assim. Sempre vai ter. E aí, cara, isso acaba refletindo até no sexo. A minha primeira falha da vida foi dentro desse relacionamento. Ah, é? Eu nunca tinha broxado na vida. Ao que tu atribui? Ao estresse ou a essa dinâmica louca? Essa tensão, pô. Imagina, você viver num estado de alerta. Sim. Como que você vai relaxado pra cama? Sim. Eu já ia meio tenso pra cama. Uhum. Por quê? Porque na cama também eu tinha que agradar. Sim. De alguma forma. Sim. Então eu não tava ali tipo assim, só tô aqui pelo prazer, pelo relaxamento. Não. Claro, eu tinha um pouco de prazer também. Só que era um prazer misturado com ansiedade, com tensão.
Era um prazer misturado com essa necessidade de suprir a demanda dela, assim. Exato. Que loucura, cara. Que loucura. Não, e aí esse episódio de falha sexual que eu tive, né? Essa disfunção erétil, acabou que a reação dela foi intensa. E aí me gerou um trauma na época. Puta, como assim? O que é uma reação intensa? Tipo, de brigar porque eu tinha falhado. Nossa senhora, velho. Puta merda, velho. Entendeu? De me xingar mesmo, entendeu? Tipo, me xingar e tal, e mandar eu lá pra casa do caralho e tal, e brigar, sabe assim? E aí eu, sem entender, eu falei, cara, eu não sei o que tá acontecendo comigo. Eu nunca tive esse problema. É a primeira vez. Só que tu tava tão imerso no relacionamento, nem... Só que gerou um trauma, né, cara? Aí me gerou um medo, né? Aí era um medo de transar. Que é o que eu atendo muitos pacientes hoje, né? Caraca, velho. Então eu falo pros meus pacientes, eu mostro a minha vida e o meu exemplo como que todos nós estamos suscetíveis a passar por essas coisas. Sim. De falha sexual. Sim. E a falha tem várias origens. No meu caso, era essa ansiedade, essa tensão que eu vivia na época. Uhum. E aí a reação dela foi totalmente traumática. Aí eu tive que fazer um tratamento com o meu psicólogo, meu terapeuta, para eu poder trabalhar a minha sexualidade de novo. Porque aí eu... Mas isso depois dela, tu foi resolvendo? Ou com ela? Não, ainda com ela ainda. Entendi. Aí eu fiquei sem transar durante um bom tempo. Porque eu perdi total confiança. Imagina, pô. Aí eu entrava numa espiral de pensamento negativo. Porque, cara, o sexo é um momento ali de vulnerabilidade, né? Tu tá pelado pra começar, né? Sim, de entrega, de confiança total. E o duro que eu tinha muito essa coisa de me gabar, porque eu era bom, porque eu era isso, que eu nunca tinha falhado. Meus amigos falavam, quando eles tinham falhado, eu falava, cara, da onde? Você tá doido? Como que um homem falha? Pelo amor de Deus, eu falava pros caras. Falei, para, isso não entra na minha cabeça. Falei, não, cara, qualquer coisa eu já tô pronto. E aí eu não entrava na minha cabeça. Então, isso aí me mudou muito, assim, essa percepção, né? Do sexo na época. Porque eu falei assim, não, cara, aí realmente o negócio acontece. Caraca, cara. E aí levei um tempo, né, cara? Aí nessa transição, dificuldade de transar e tal. Aí chegou um momento que aí ela, numa dessas brigas, desses conflitos, ela propôs terminar. Tá. Como ela fazia sempre antes. Aí nessa última vez que ela propôs, aí foi a hora que eu tava lavando louça. E ela do meu lado, falando, vamos acabar com tudo. Aí foi a hora que eu pensei, eu falei, cara, agora é a hora de eu terminar. De verdade. Eu falei, eu tenho que aproveitar o embalo. O momento é agora. É a oportunidade da minha vida. Aí eu peguei e falei pra ela. Aí foi a única vez de todo o relacionamento, né? Porque todas as outras vezes eu ficava correndo atrás. Aí dessa vez eu falei, não. Então tá bom, eu acho que é isso mesmo. Vamos terminar, é a saída pra nossa vida mesmo e tal. Aí eu concordei. Foi a única vez que eu concordei. E pronto. Aí ela arrumou as coisas dela. Aí passou 2 dias, porque ela tinha que trabalhar. E aí depois de 2 dias ela foi embora. Pô, foi até que fácil o término em si, né? O problema era mais tu. Brincadeira. Não, mas tipo, o que mantinha a parada acontecendo era a tua dependência, então, de certa só forma. Que aí, o que aconteceu? Depois do término, normalmente essas pessoas, elas meio que caem a ficha. Tá. Porque aí elas estão reguladas emocionalmente naquele momento. Perdi um aí cara bom, fazia tudo por mim. a cagada que fez. Aí passou 15 dias, exatos 15 dias, ela me procurou. Aí ela quis voltar comigo. Não, meu amor, não podemos terminar um casamento assim. A gente vai dar super certo, vamos buscar ajuda. Agora eu compreendo o seu TDAH. Eu sei que você tem um TDAH e tal. Prometeu todas as mudanças. Cara, só que aí eu falei, cara, eu fiquei pensando, eu falei assim... Aí eu falei pra ela, quem me garante que daqui a alguns dias você já não tá gritando comigo e brigando comigo? Né? E aí eu falei, você não vai estar tendo crise. Aí ela ficou assim, porque aí ela sabe que não tem como ela garantir, né? Sim. Aí eu peguei e falei, então, eu não quero não, tal. E aí eu sei que... Só que dentro de mim naquela hora, tu tava balançado. Era uma luta interna. O meu lado do apego ficava desesperado. Tipo, é agora, volta pra ela. E o outro, meu lado racional, eu ficava, não, mas e agora? Olha o tanto que eu sofri, olha tudo que eu passei. Mano, então, as experiências negativas. Então, eu ficava nessa luta interna. Só que aí, o que eu fiz? Aí eu fiz um exercício
que é que eu ensino os pacientes meus pra qual? terminar um relacionamento, assim, abusivo, relacionamento tóxico. Que é não focar naqueles momentos bons. É focar em tudo. Eu falo pra ele, cria uma lista. Escreve numa lista aí, tudo que essa mulher fez pra você. Tá. Ou esse homem fez pra De você. bom ou de ruim? Não, de ruim. De ruim, pra tu... Entendeu? Sim. Aí a pessoa cria uma lista. Aí pode até fazer a lista das coisas boas. Só que ela vai ver que a lista das coisas ruins é muito maior. Sim, vai ter tipo, o dia que ela gritou comigo em tal É. lugar, o dia que ela gritou comigo Sim, naquele outro lugar, em exato. todos os cômodos da casa. Exato. E aí essas coisas da lista negativa é o que ela vai ver que é inadmissível pra vida dela. Uhum, E aí eu falo, então você tem que focar nisso aqui. uhum. Se você focar na lista negativa, você vai ter força de sair desse abuso. Que foi o que eu fiz ali na hora. Sabe? O meu lado apego ansioso tava doido pra voltar pra ela. Imagina, Só que com aí saudade. e aí eu peguei e falei, cara, eu tenho que focar. Aí eu comecei a lembrar tudo que ela fazia pra mim. Tal. Aí eu falei pra ela, não quero mais não. Tal. Aí só por eu não querer mais, aí ela mudou o humor dela na hora. Tirou a máscara. Tava toda tranquilinha, aí do nada já começou a ser agressiva. Aí eu dei uma risada, né? Falei assim, uai, mas você não tinha acabado de falar que você não ia mais brigar, fazer nada? Por que você já mudou o seu jeito, né? Mas por quê? Porque ela teve uma desregulação emocional na hora. Nossa Mas assim, senhora, velho. Então, cara, a minha história, ela é complexa nesse sentido, porque mesmo a gente sendo terapeuta de casal, 19 anos psicólogo, então você vê, a gente é um ser humano, Sim. como qualquer pessoa. Mas foi uma ferramenta de aprendizado sinistro, né? Tu fez Não, um total, pós-doc exato. em loco lá. É, porque meus pacientes que eram dependentes emocionais, assim, eu não sabia na prática como funcionava, né? Comigo. E aí, ali eu percebi como que é difícil você ser dependente emocional, como que é difícil você sair da relação abusiva. Nossa, que loucura. Então, ali foi um aprendizado, cara. Por isso que, assim, até qualquer experiência, positiva ou negativa, vai trazer um aprendizado. Uhum. Sim, é o que eu costumo dizer, na verdade. Tudo que acontece de ruim contigo na vida é aprendizado. É. Tudo. Tu perdeu dinheiro por tal motivo. Cara, tu aprendeu. Tu pagou pra aprender, né? Sim. Abri uma empresa e quebrei. Então, Tudo é. Entrei no relacionamento, foi uma merda. É aprendizado. Então, e eu poderia desenvolver um trauma de relacionamento, por exemplo. De não querer um relacionamento. Sim. Porque imagina, viver num abuso daquele. Mas não, eu sempre fui aberto a relacionamento. Sim. Mas porque tu tem essa compreensão que muitas pessoas não têm, né? Às vezes a pessoa, a menina ou o menino ali, sofre esse abuso emocional, vive, por exemplo, que tu vê, pô, imagina, tu broxar e tu ser humilhado por isso, e pessoa que não entende que é um caso pontual, é um relacionamento tóxico, é uma pessoa com problema, generaliza, né? Sim. Pensa, não, todas as mulheres são assim, tal. Exato, mas por que eu consigo ser diferente? Porque são anos de terapia. Eu sou uma pessoa que me autoconheço, então você vê, eu sei meus esquemas, eu sei as minhas crenças, eu sei meu apego. Então tudo isso me ajuda a escolher melhor a direção da minha vida. Sim. Agora, uma pessoa dessa que nunca fez terapia na vida, a pessoa nem se conhece. Ela não sabe qual que é a crença que ela carrega, ela não sabe que esquema que ela tem ali muito ativado, ela não sabe que estilo de apego ela tem. Aí o que vai acontecendo? Essa pessoa entra nesse modo automático. E aí Reativo, ela vai ficar no trauma e ela vai acreditar realmente que todas as pessoas são más. Que alguém vai me ferir. Então, pra eu já não me ferir, eu já nem começo nada. Sim. E aí tu sairia... Parece que do apego ansioso tu iria pra um evitativo total ali. É. E tem pessoas que transicionam mesmo. Né? Porque não é uma coisa imutável. Tipo, eu vou ter o apego ansioso e pronto. Eu vou ficar só no apego ansioso a vida inteira. Não, a gente pode transicionar entre os apegos. E aí esse apego seguro que tu falou, ele é o ideal, que seria... Então, a pessoa, o modo saudável, né? ela ter autonomia e intimidade. Então, o que isso quer dizer na prática? É a pessoa que pode fazer atividade sozinha. É uma pessoa que tem uma regulação emocional adaptativa, dependendo do contexto ela se regula. Tá. É uma pessoa que vai ter uma disponibilidade emocional, coisa que o evitativo já não tem, essa disponibilidade. E vai ser uma pessoa que vai ter esse equilíbrio entre autonomia e intimidade. Ela vai saber dosar. Tipo assim, o momento de estar junto,
o momento de eu agora ficar mais sozinho. Mas mesmo estando sozinho, eu não tô desesperado. Eu não tô ansioso. Porque esses estilos de apego, eles foram feitos com crianças, né? Com bebês lá pelo Bowlby. E aí ele fazia esses estudos com bebês e mães. Então ele colocava o bebê e aí a mãe saía da sala, né? Do laboratório. E aí eles viam a reação do bebê. Quando essa mãe voltava para pegar o bebê novamente. E aí tinham crianças ali que ficavam muito desesperadas, que era do apego ansioso, que ficava assim, né, tipo, muito chorando e desesperado, e aí quando a mãe voltava queria grudar na mãe. Aí tinha aqueles bebês, aquelas crianças que quando a mãe voltava, eles meio que ignoravam a mãe. Sabe assim? Como uma forma de punição, tipo assim. Sabe assim? Tipo, você não me deu atenção, então agora eu não vou te dar atenção também não. Entendeu? Esse é o apego evitativo. E já teve criança que na ausência da mãe, eles ficaram tranquilos, brincando ali com os brinquedos. E quando a mãe voltou, ele deu afeto, carinho pra mãe novamente. Normal. Como se nada tivesse acontecido. Entendi. Esse é o apego seguro. E como que a pessoa caminha pra isso? É através do autoconhecimento? Então, o ideal seria na infância, né? Tá. Seria a nossa família desenvolver o apego seguro em nós. Sim. Esse é o ideal, os nossos cuidadores. Tá. Por isso que o papel da mãe e do pai, dos cuidadores, é essencial na formação do estilo de apego. Então, um pai tem que estar presente fisicamente, mas afetivamente. Tem que deixar essa criança ter autonomia, para ela também ficar sozinha e saber que tá tudo bem, que ela não tá abandonada. É não ficar em cima demais, nem longe demais. Exato. É dosar. Que é o que a gente chama de pais autoritativos. Tá. O que quer dizer essa palavra? Nunca ouvi essa palavra. Porque assim, tem os estilos parentais. Tá. Então, por exemplo, a gente vai ter os pais negligentes, né? Nós vamos ter os pais permissivos, tá. Os pais autoritários e os pais autoritativos. Então, por exemplo, o que seria os pais autoritários? É aqueles que só brigam, exigem. Regras. Tá presente, só que é só colocando regra e gerando ali uma pressão na criança. Tá. Esse é o pai autoritário. Eles não demonstram sentimento e afeto. É só cobrança. Aí já tem os pais permissivos, que são os pais que dão muito afeto, mas não colocam limites na criança. Aí é aquele pai que faz tudo. Gritando no... Exato. É o pai permissivo. Aí essa criança, ela já não desenvolve autonomia. Por exemplo, é uma criança dependente. Pra tudo da mãe e do pai. E aí já vai ter o pai negligentes. Que aí é os pais que eles não brigam. Tipo assim, eles não criam nenhum trauma de brigar. Mas eles também não dão muita atenção. Sabe assim? Só... tá ali, tá dou ali, comida aqui. Exatamente. Foda-se. É os pais negligentes. E aí tem o quarto tipo, que aí é o saudável. Que é o pai autoritativo. O que é o autoritativo? Ele é uma mistura do pai autoritário, só que só na parte de colocar limites. Tá. E a parte dos permissivos, que é a parte de dar o afeto, o carinho e a atenção. Então, é o perfeito, né? Então ele dá amor, carinho, mas coloca regras e limites. De uma forma equilibrada. De uma forma equilibrada. Então a criança, ela vai ter autonomia, ela vai ser frustrada, ela vai saber o que é uma frustração para a vida dela. Vai aprender a lidar com isso. Lidar com a frustração, com a incerteza. Então é uma criança que vai crescer com apego seguro. Então eu acho que os pais autoritativos, eles desenvolvem isso na infância no filho. Agora, no caso nosso, que não tivemos isso, a gente tem que desenvolver isso agora, apesar de adultos. A gente tem que criar formas de desenvolver o apego seguro. E aí, como que eu desenvolvo hoje, por exemplo? Com mudanças de pensamentos automáticos, com mudanças de crenças. Por exemplo, eu colocar uma crença nuclear central, que ela é muito desadaptativa, por uma crença mais adaptativa. Como assim? Tu pode me dar um exemplo? Por exemplo, uma crença central nuclear desadaptativa. Eu sou abandonado. Tá. Eu sou rejeitado. É uma crença que eu carrego. E aí eu tenho que começar a entender no meu dia a dia que tem vários sinais, várias evidências de que eu não sou abandonado, eu não sou rejeitado. Sim.
Então eu faço um questionamento comigo mesmo. E enxergar também que várias coisas que as pessoas fazem não são sinais de abandono, né? Vamos dizer assim. E aí eu vou entendendo que o meu comportamento tem que ser diferente. Aí eu mudo o meu comportamento. Entendi. O passo zero sempre tá em identificar os seus padrões, a sua forma de se comportar e tentar entender meio que por que você faz o que você faz. Claro, porque como que você vai mudar algo se você nem conhece sobre esse algo? Uhum. Então, tipo, não tem como eu querer ir pra um lugar sem olhar o mapa. Uhum. Uhum. Saquei. Entende? Então, o mapa, ele é fundamental. Uhum. E o mapa é o autoconhecimento. Por isso que eu falo que as pessoas que cuidam de si de uma forma saudável ali, fazendo uma terapia, buscando um autoconhecimento, lendo livros, uma pessoa que tá ali na busca de crescimento interno, essa pessoa ela vai desenvolvendo o apego seguro. Uhum. Uhum. E ela desenvolvendo o apego seguro, isso vai refletir no relacionamento que ela for ter. Uhum. Por quê? Porque aí ela vai ter um relacionamento saudável. Então a gente precisa estar bem pra eu ter um relacionamento bom. Não tem como, cara. E as pessoas. E o problema das pessoas hoje é que elas acham que casamento, namoro é só estar junto. Ah, vamos casar? Pronto, vamos casar. Beleza, casamos. Estão debaixo do mesmo teto. Como se isso já resolveu a vida deles. Sim. E pronto, não precisa fazer mais nada. Às vezes é a pior coisa que pode acontecer, então, né? Aí que eu vejo? Que aí eles começam a mudar o modus operandi deles. Né? Daquela fase do namoro, aí eles começam a mudar radicalmente a forma de agir e de pensar dentro do casamento. Uhum. E aí elas acham que o casamento vai durar eternamente, como ela fez a promessa lá na igreja. Uhum. Né? Que a gente vai ser feliz ali para sempre e que o casamento nunca vai se acabar, só a morte vai nos separar. Uhum. Como se aquilo o juramento que ela fez, como se aquilo ali fosse determinante realmente para a vida do casal. Sim. Sim. Eu não preciso fazer nada, entendeu? Sim, sim. Só Tipo preciso assim, prometer e ficar. Pronto. Não preciso me comunicar, não preciso dar espaço, acolhimento emocional. Eu uso uma analogia com meus pacientes em terapia de casal, que é assim, eu coloco um triângulo. Eu desenho pra eles, né? Eu desenho um triângulo. Tá. E aí eu coloco na ponta do triângulo embaixo, eu coloco um parceiro. Na outra ponta eu coloco outro parceiro. E na ponta aqui de cima, eu coloco a relação. Então, o que isso quer dizer? É que o relacionamento, ele tem 3 elementos. Tá. Então, ele tem tipo um tripé. São 3 elementos. Ele tem uma pessoa, a outra pessoa e a própria relação. É o terceiro elemento. Tá. Então, por exemplo, você com a tua namorada, não é só você e ela. É você, ela e a relação. Uhum. É como se fosse uma coisa à parte de vocês. Uhum. Então, eu tenho que... Quando eu ajo, eu tenho que cuidar da relação. Mim e da relação. Exato. Como 2 coisas Exatamente. separadas. E ela tem que cuidar dela e da relação. Exatamente. Saquei. Então a sua visão não é mais aquela coisa, eu sou fundido na pessoa, pronto. A gente tá junto, é como se fosse uma pessoa só. Não. Nós somos 2 pessoas individuais. Que tem que se cuidar. Exato. E que vão investir nesse terceiro elemento que é a relação. Entendi. E aí eu faço uma setinha pra eles, mostrando que um lado tem que investir e o outro lado tem que investir. Tá. Não é só um lado. É muito comum, às vezes, ter meio desparafusado, desbalanceado isso aí. Tipo, uma pessoa investindo muito na relação e a outra... Total. É o que chega na terapia de casal. Ah, é? Normalmente, quem agenda a terapia de casal é o que tá tentando investir. Faz total sentido. O outro, ele vai mais pra acompanhar. Tipo assim, minha mulher me trouxe aqui. Tal, mas eu nem sei por que eu tô aqui muito. É mais comum esses do homem? Tu falou como sendo homem, é mais comum a mulher tá querendo salvar o relacionamento? É que também tem essa questão, né? Dos homens, essa dificuldade de buscar ajuda também. Sim. Porque o homem tem um afastamento emocional, né? Então as mulheres têm mais facilidade. Por isso que as mulheres, quando estão sofrendo e estão investindo na relação, elas procuram a terapia de casal. Aí elas só avisam o marido, vamos fazer terapia de casal. Porque o nosso casamento tá acabando, a gente já tá dando tudo errado, já tá tendo traição e papapá. E aí chega na terapia de casal. O que destrói um relacionamento? O que faz um relacionamento acabar? Então, esse autor aqui, o John Gottman, ele é um americano, psicólogo clínico e pesquisador. Esse cara aqui, ele é uma das maiores autoridades sobre relacionamento amoroso. Ele tem um laboratório que chama Laboratório do Amor, lá na Universidade de Washington. Love Lab. Love Lab. Ele tem lá um laboratório, né? Ele fundou esse laboratório
E esse cara já estuda, ele já tem pesquisa, faz 50 anos de pesquisa. Tá. Só Então, sobre dinâmicas de relacionamento. Só relacionamento. Então você vê, esse livro aqui, ó, ele chama Discuta Certo. Esse aqui até eu vou deixar como dica pra galera aí, porque é um livro recente, ele foi agora publicado em 2026. Então ele tá novo esse livro. E ele vai falar justamente, ó, como casais felizes transformam conflitos em conexão. Tá. Então ele vai trazendo ali, de toda aquela trajetória de estudos que ele fez, ele vai mostrando, né, como que o casal realmente vai dar certo ou não. Tá. Nisso que você falou, né? O que pode estar destruindo um relacionamento. Ele vai falar dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Tá. Né? Então dos relacionamentos. Então ele vai falando que, tipo assim, a defensividade, o desprezo, a crítica e o afastamento emocional são esses 4 cavaleiros. Então, se o casal, ele tá tendo esses 4 cavaleiros e o casal não tá sabendo fazer o reparo, desenvolver um reparo, é um casal que tende a acabar. E é muito doido, cara. As pesquisas dele mostram que esses componentes que ele criou, que ele, né, ele chama lá da casa da relação sólida, nas pesquisas dele, e ele consegue ter uma acurácia de 94% saber se um casal vai continuar juntos ou se eles vão terminar. Meu Deus! Que loucura, pô. Baseado nisso. Baseado nisso. Exato. E desses 4 cavaleiros do Apocalipse que ele fala que o desprezo é o pior deles todos. Porra, desprezo, a hora que tu falou, até fiquei pensando, cara, como é que tu pode ter desprezo por alguém dentro do... O desprezo, ele é o maior preditor de divórcio, é o desprezo. Tá. Que é tipo quando assim, tu... perdeu total a admiração e... Tipo, tu já odeia a pessoa que tu tá vivendo, praticamente. Acho que desprezar é até pior que odiar, né, cara? Sei lá. Então... Só que aí, cara, aí ele mostrou nas pesquisas que casais jovens recém-casados que estavam tendo esses 4 cavaleiros do Apocalipse ali no início da relação, aqueles que souberam fazer o reparo, eles conseguiram permanecer por mais 6 anos felizes. Tá. Né? Então ele viu que... E aí, como ele faz essas pesquisas, é tudo comportamental. Então, assim, por isso que ele consegue ter essa acurácia. Sim, porque ele vê o desenrolar dos fatores ali, analisando em campo, né? Analisando a realidade. Sim, exatamente. E eu também percebo isso na clínica. Por exemplo, tem casal que eu atendo que eu já percebo desde o início ali, vendo a dinâmica do casal, eu já percebo se aquele casal vai dar certo mesmo ou não. E tu já, na tua cabeça, tu já faz a... Só que eu não falo, né? Sim. Eu deixo o casal pra eles se descobrirem. Mas eu consigo identificar alguns pontos. Tá. Que aí eu falo, opa, esse casal aqui vai ser muito difícil eles darem certo. Com base nessas características também. Ou às vezes tu vê características individuais que são muito incompatíveis. Tipo de... Pô, sei lá, uma pessoa gosta muito de viajar e a outra pessoa odeia viajar. Flexibilidade cognitiva, abertura à experiência. Então, o que a ciência mostra? Que as diferenças de personalidade ali não influenciam tanto. Ah, é? Por exemplo, a personalidade. Então, assim, que os dois têm que ter a mesma personalidade, que vai melhorar a relação. Não é a personalidade. Isso aí já é um consenso na literatura. Tá. Agora, o que eles mostram? Que os pontos centrais que interferem num relacionamento de longo prazo é a questão dos valores e crenças pessoais. Então, por exemplo, e visão de mundo. Tá. Então, e estilo de vida. Tá. Então, por exemplo, a questão da política, da religião, da rotina do dia a dia. Então, essas coisas que são centrais que vão fazer com que esse relacionamento ele tende a perdurar. Sim. Trazer um exemplo, né? Pega um cara que treina, que gosta de esporte, gosta de dormir cedo, se cuidar e vai namorar com uma mina que, sei lá... Da balada, quer ficar de madrugada, usa droga e sei lá o quê. Então, aí esse casal já tem que estar ciente. Sim. Que se, tipo assim, eles continuarem juntos, a tendência é acabar. Ou ficarem sofrendo, né? Que é o que acontece com muitos casais. Eles são incompatíveis, mas querem ficar juntos. Eles ficam juntos sofrendo. Porque, por exemplo, se um abrir mão também pra viver a vida do outro, ele não vai ser infeliz. Porque aquilo ali é os valores dele. Entende? E cada pessoa tem os seus valores. Sim. Que a gente chama valores de vida.
que até a ACT, né, a terapia de aceitação e compromisso, vai falar sobre os valores de vida que eu tenho e que esses valores que vão tornar a minha vida significativa. Entendi. Entende? E deve ter gente que às vezes sacrifica a vida inteira por causa da felicidade do parceiro, né? Sim. Tipo, tem valores Abre incompatíveis. mão, né, dos próprios valores. Abre mão dos próprios valores, né? Pra viver os valores do outro. Que triste, né? É triste, cara. E tem pessoas que ficam assim a vida inteira. E é possível, em algum determinado nível, conciliar isso, né? Mas imagino que a chave de tudo seja... É difícil diálogo. a longo prazo, né, cara? Se são valores muito distintos, é muito difícil, né, cara? Sim. Mas às vezes pode ser uma coisa simples também, né? Tipo, sei lá. Às vezes tu não faz uma coisa no relacionamento, tu não faz uma coisa que tu gosta de fazer, mas tu nunca nem comunicou que tu gosta de fazer. Outra pessoa às vezes nem sabe. E pode ser uma concessão que ela possa fazer, né? Quando a gente fala, assim, de diferença de valores, é mais assim, no geral, né? Em vários tipos de valores, né? Claro que vai ter alguma coisinha só, que às vezes não é tão compatível. Isso não vai interferir até tanto. Agora nós estamos falando assim, de pessoa que é totalmente o oposto. Então, Tu pode me trazer um exemplo? Não sei o quanto que tu pode abrir, né? Mas de algum casal que tu tenha atendido, tipo, que tinha um problema e conseguiu resolver com a terapia e conseguiu dar certo, vamos dizer assim? Cara, que é difícil abrir... especificidades, mas assim, o que eu vejo que é muito mais assim, dá até pra tentar manter. Só que é um investimento, assim, um custo emocional mais forte. Como assim? Não entendi. Porque, por exemplo, a pessoa vai fazer alguns ajustes ali. Tá. Pra tentar manter. Cada um abre mão um pouco. Só que isso a longo prazo, eu vou ter que despender muita energia. Pra eu tentar manter isso aqui, porque não é uma coisa natural. Mas tipo o quê? Por exemplo, o cara, ele não gosta de sair. Tá. O cara não gosta de sair, o cara gosta de ficar em casa. Isso eu já atendi vários. Aí eu virei esse, o cara não gosta de sair, Aí a mulher já é o oposto. Ela gosta de ir pra rua, ela gosta de passear, ela gosta de ir pro shopping, ela gosta de ir pra balada, pro pagode, sabe? E aí o cara, às vezes, ele até vai. Só que ele tá sempre odiando. E ele fica tentando. Não, eu vou ver se eu gosto, eu vou ver se eu consigo gostar e tal. Então, assim, não tem jeito, cara. São valores intrínsecos que a gente carrega. Então, os nossos valores são inegociáveis. Sim. A gente não pode negociar os nossos valores. É difícil mudar quem tu é, né? Nem tem como, nem por é saudável, exemplo, por exemplo, vamos supor, eu não tenho valor, por exemplo, de status. Tá. De poder, dinheiro. Tem pessoas que esse é um valor muito forte. Sim, tu casa com uma mulher, ela, não, tu tem que comprar um carro, tu tem que comprar um carrão pra gente. Exato. Então, essa pessoa que eu fosse ter um relacionamento, eu iria sofrer. Por quê? Porque é um valor que pra mim não faz sentido. Entendi. Então, o que seria o ideal, vamos dizer? É eu tentar encontrar uma pessoa que mais se aproxima dos meus valores. Não precisa ser exatamente certinho. Sim. Mas assim, que a maioria dos meus valores, ela também possa ter também. Sim. Por exemplo, uma pessoa bolsonarista vai casar com petista. Não tem como. É visão de política diferente. Não tem como. Entendeu? Eu acho que é quebrando pau. o exemplo mais impossível, né? E hoje em dia é difícil, né? Sim. Então, visão de política, de religião. Por exemplo, como que um cara da Umbanda vai casar com uma evangélica? Nossa, não tem como, mas existe, né? Então, aí vai nascer o filho. E aí, quem que vai educar a religião? Quem que vai doutrinar primeiro? Você vê? Então, você vê, cara, como que é complexo. Sim. Então, e a ciência mostra, as pesquisas, que esses valores centrais, eles que são preditores de um sucesso no relacionamento a longo prazo. Então, casais que têm valores mais próximos um do outro são normalmente os casais que têm maior satisfação relacional. E aí entra em primeiro lugar a pessoa saber os próprios valores, né? Sim. Eu acho que antes de se relacionar, aquilo que tu falou, né? A pessoa tá bem com ela mesma, saber um pouco de quem ela é, do que ela gosta. O autoconhecimento, por isso que eu falei. A terapia é uma dessas formas. Sim. De autoconhecimento. Por exemplo, eu já sei quais são os meus valores. Mas por quê? Porque eu fiz um questionário de valores, preenchi, eu identifiquei. Então agora eu sei. Aí os meus valores é como se fosse uma bússola. Os valores é onde vai te guiar pra tua vida. E eu não posso negociar, entendeu?
Uhum. Então, quando eu for ter um relacionamento, o que eu tenho que observar? Poxa, será que essa mulher, ela se encaixaria dentro desses meus valores aqui? Ah, não se encaixa. É totalmente oposto. Aquela teoria, né? Dos opostos se atraem. Isso aí não existe, é balela. Então aí eu vou ver se essa pessoa tá alinhada também aos meus valores. Entendi. Porque eu vou estar alinhado. E eu não vou abrir mão disso. Sim. Né? E aí a minha vida se torna significativa. Uhum. Então muitas pessoas sofrem. Por quê? Porque elas estão distantes dos valores delas. Elas não estão comprometidas com os valores. E aí a vida vai sendo só sofrimento. E às vezes ela sofre individualmente, né? Não no relacionamento. A vida dela Sim. não faz... É desconexa dos valores dela, né? Tipo, sei lá... Eu acho que eu consegui manifestar no meu trabalho várias coisas que eu valorizo, que trazem significado pra mim. E, portanto, eu imagino que se eu tivesse que trabalhar como CLT engenheiro, né? Eu sou um engenheiro civil, eu iria pular do primeiro prédio que eu construí. O seu trabalho, ele tá alinhado aos teus valores. Sim, e me traz uma satisfação. Exatamente. Agora, se você trabalhasse em outro lugar que não tivesse alinhado aos teus valores, você ia sofrer. Sim. E assim é o relacionamento, é a mesma coisa. Sim. A gente já vai continuar com o papo, mas antes eu quero te contar uma coisa. Eu sou meio obcecado por otimizar a minha rotina. E se você é homem, você sabe que dá um trabalho manter os pelos aparados. Então, cabelo, barba e principalmente o saco. Eu percebi que toda vez que eu precisava me depilar, além de ser uma tarefa que eu procrastinava, era também uma experiência muito ruim. A máquina beliscava o meu saco, às vezes me dava alergia, irritação. E além disso tudo, demorava e ficava ruim. E foi aí que eu conheci a Neres. Essa maquininha aqui é a Barber Pro Intimus 2 e ela foi justamente feita para essas regiões mais sensíveis, axila, mamilo e o saco. Ela tem uma lâmina de cerâmica com bordas arredondadas e uma tecnologia anti-corte, então ela não belisca, ela não corta, ela não causa irritação, ó. Além disso, ela é 100% à prova d'água, então dá pra usar no banho e lavar depois. Pra mim, a diferença é muito simples. Antes era uma tarefa que me demandava uma energia mental, que sempre ficava mal feita, que eu me estressava pra fazer. E agora virou algo que eu faço com facilidade e com um resultado muito melhor. Se quiser conhecer as máquinas da Neres, eles também têm uma outra opção pra fazer a barba aqui, pescoço, que é muito boa, muito precisa. É só você escanear o QR Code ou clicar no link aqui na descrição. E usa o cupom sem groselha que você vai ter um desconto e também frete rápido grátis. Porque é uma lógica racional, isso que a gente tá falando. Agora, o problema é que a gente é uma mistura de emoções e racionalidade. Sim, sim. E aí vira uma bagunça. Então, por isso que eu falo que o autoconhecimento é uma forma de eu tentar me blindar um pouco. E tem uma questão também da química, né? Mesmo a atração física e o sexual também, né? Porque por vezes tu pode encontrar uma pessoa que seja muito compatível com os teus valores, mas tu fala, não, cara, simplesmente não é a mesma coisa que com o fulano, que é um traste, tá ligado? Mulherada fala muito isso, homem também fala, nossa, não, com ela é incrível, mas ela não é nada a ver pra eu namorar, a gente não combina um monte de coisa, mas o sexo é incrível. E aí? Isso aí é uma discussão, né? Essa coisa da química, porque a química, ela tem o que a gente chama de química esquemática também, na terapia do esquema. O que é isso? A química esquemática é assim, por exemplo, eu tenho os meus próprios esquemas desadaptativos, né? Tá. Que são disfuncionais. Aí a pessoa vai ter os esquemas dela. E aí o que vai acontecer? Os meus esquemas, eles precisam do esquema daquela outra pessoa para ativar o meu esquema. Tá. E tu gosta de ativar teus esquemas? Exato. Tu quer ficar É o padrão que eu cresci, por exemplo. Tá. Então, aí, o que vai acontecer? Eu vou me atrair nessa química muito mais pela pessoa que ativa os meus esquemas. Entendi. E aquela outra pessoa que não ativa o meu esquema é aquele tipo de pessoa que você vai falar assim, você fala assim, cara, essa mulher, ela é legalzinha, ela é bacana, gente boa, tal, mas parece que falta aquele tchan, parece que falta aquela química. O tempero. Não tem aquela coisa. Tempero. Sabe? E aí, essa coisa parece que tá faltando é justamente a ativação do esquema. Que loucura, cara. Que loucura. Então, por isso que é tão individual também, Exato. né? Então, não é 2 mais 2 é igual a 4. É um negócio complexo. Então, pra gente entender essa química, a gente tem que entender se os esquemas, eles não estão ativados nesse casal. E o duro, que muitos casais que eu já atendi, eles casaram baseado nos esquemas deles.
Então essa química esquemática que fez eles casarem. Aí ferrou. E aí lascou, porque aí dentro do relacionamento eles vão começar a ter muito atrito, muito conflito. E esse autor aqui, cara, ele fala justamente isso. Que os casais felizes não é os casais que não têm conflito. Não é a ausência do conflito que é sinônimo de um relacionamento bacana, feliz. Mas é justamente a dificuldade de não fazer o reparo de cada conflito. Então as pessoas querem ter aí um relacionamento perfeito como se o casal é aquele parceiro que não discute. Não é isso. Agora, é aquele casal que discute, mas fazem o reparo juntos. O que seria esse reparo? É uma conversa mais sincera, uma honestidade, os dois cederem? Sim, é a questão de uma comunicação mais assertiva, de uma forma com que os dois não entendam que eles são opositores. Eles têm que se enxergar como uma equipe. Eu falo isso na terapia de casal. Tipo assim, não existe o culpado e o certo na relação. Então a gente não tá procurando o culpado. A gente tá procurando entender o que tá acontecendo com o casal. Que tá gerando essa dinâmica, esse funcionamento disfuncional. É isso que a gente vai entender. Então não existe essa coisa, porque normalmente o casal, sempre um vai acusar o outro. Sim. Ela faz tal coisa, mas por isso que eu faço aquilo, exato. mas... E aí mas vai ele ficar um deixou culpando o toalha em outro, um culpando o outro. Então, o casal que tem mais esse apego seguro é o casal que vai falar isso. Tipo assim, não, a gente tem um problema aqui. Mas como que a gente pode resolver juntos? Então, é um tom mais de conciliação. Sim. Então, não é Resolutivo, atacando. assim. E sempre falando como nós. Mudar até o verbo, a pessoa ali. Porque, em vez de eu falar você, ou ele, tal, ela, não. É uma questão do nós. Então, nós estamos passando esse problema. O que dá pra nós fazermos pra melhorar isso? Então, você vê, não é aquela coisa tipo, você tem que melhorar. Né? Você que é o problema. Sim. Eu sou o certão da questão. Sim. Mas não é. Então, o casal que tem mais essa busca de uma comunicação mais sensível, sem essa coisa de uma comunicação violenta. Então, é uma pessoa que vai conseguindo fazer com que cada um ali da relação se entregue de uma forma tranquila. E tu sabe que... Sem barreiras, né? Acho que o respeito talvez seja uma das coisas mais importantes, porque tu sabe que tu tá falando, o que tu tá falando tá sendo ouvido, e tu tá ouvindo a outra pessoa, e a relação caminha com aquilo que vocês estabeleceram, de certa forma, né? Não é tipo... tu reclamar ao vento, né? Sei lá. Tu encontrar no outro esse acolhimento do que tá acontecendo, né? Um time. Justamente o que tu falou. Então assim, a gente tá aqui juntos como uma equipe. Então a gente não tá pra disputar, pra ver quem vai ganhar. E os casais, eles querem ganhar. Cada um quer ganhar. Sim. E aí vira uma disputa. E aí vai vir um problema maior ainda. Então, às vezes, um problema que era desse tamanho, ele começa a se tornar um problema desse tamanho. Igual a traição, por exemplo. Aí tem aquela questão. A traição, ela é uma causa ou consequência? A gente tem que entender o que está acontecendo. E muitas das vezes a traição não é o primeiro problema do casal. A traição, ela é apenas o sintoma de um problema que não foi resolvido há anos atrás. Entendi. Só que as pessoas só olham pra traição. Tipo assim, como se fosse um vagabundo ou uma vagabunda. Sim. Só uma questão moral. Mas é uma Tipo, consequência da dinâmica. Exato. Então quando a pessoa vem pra mim, esse cara é um mau caráter, é uma mulher, né, uma mau caráter e tal. Não, a gente tem que entender. O que levou essa pessoa a trair? Ela não traiu só porque ela quis. Existe a função do comportamento por trás. E aí que é o que nós vamos entender. Eu já atendi vários casos assim, de traição. E quando a gente foi ver, junto com o casal já vinha sofrendo problemas desde lá de trás. É como se a traição fosse a ponta do iceberg. Tipo assim, tudo culminou pra chegar na traição. Só que é muito mais fácil culpar o traidor de safado, do que você olhar pra relação em si. E aí eu imagino que seja multifatorial, assim, numa complexidade infinita. Porque você olhar pra relação em si, você tá olhando também para os seus problemas.
Porque quando tem um problema na relação, não é um problema de um ou de outro. É de ambos. Uhum. Então, se houve a traição, teve uma participação de ambos nesse processo. Uhum. Só que a pessoa não quer admitir isso. Sim, É muito mais fácil eu culpar o outro e não me responsabilizar. sim. E tu acredita que um relacionamento, mesmo após uma traição, ele, de certa forma, possa valer a pena? É possível remediar após acontecer uma traição? Depende de vários fatores, né? Vários fatores? Que fatores que tu Depende da colocaria? forma da traição, depende do vínculo afetivo desse casal. Depende de várias coisas. Tá. Do tempo que ocorreu a traição, se é recente, se faz anos. Uhum. Depende também da capacidade da outra pessoa de perdoar a traição. Uhum. Então você vê, são várias coisas que não tem como a gente dizer assim, se é fácil ou não, Uhum. se tem como ou não. Tu deve ficar indignado quando tu vê a galera cagando regra aí na internet sobre tudo, né? De relacionamento, Não, a principalmente. religião, principalmente cristã, já vai trabalhar na ótica da reconciliação sempre. Tá. Que tem que perdoar e tal. Né? Só que a gente sabe que na prática isso é muito difícil. Uhum. Porque não envolve só um querer. Envolve todo um aspecto emocional Sim, a quebra da confiança. do traído. Exato. Então, assim, é complexo, cara. Então, mas assim, eu já vi casais, já tratei que se reconciliaram Uhum. e permaneceram juntos, apesar da traição. Uhum. Agora, já tive gente que não conseguiram manter juntos e que a traição, assim, realmente foi o último estopim e a gente viu que não tinha mais condições deles quererem estar juntos. Né? Já não fazia mais sentido estar juntos. Uhum. E aí terminou numa boa também. Então, você vê. Então, a traição em si é apenas um comportamento. Uhum. É um comportamento. E a gente precisa analisar esse comportamento. Uhum. E como que tu colocaria pra uma pessoa escolher um parceiro? Que sinais que essa outra pessoa dá de que ela é uma pessoa legal, emocionalmente estável, assim? Como que tu pode avaliar isso, né? O pessoal dos relacionamentos costuma trazer as red flags, né? Tipo, tal coisa é uma red flag, tal coisa é uma yellow flag. Então, o que eu aconselho nesse ponto é que as pessoas devem procurar alguém que tenha esse estilo de apego seguro. Tá. Que eu falei. Então, a pessoa que ela tá disponível emocionalmente, é uma pessoa que tá equilibrada, ela tem a autonomia dela, por exemplo, ela não tá desesperada querendo a sua atenção. Uhum. Ela fala assim, não, ó, eu vou fazer alguma coisa aqui, eu vou ficar ocupado aqui o dia inteiro, manda uma mensagem, tal, aí o cara vai ficar ocupado, aí depois ele volta pra dar atenção. Então, assim, é uma pessoa equilibrada entre autonomia e intimidade. Uhum. Uhum. E uma pessoa que tem uma regulação emocional, que não é uma pessoa que vai ficar oscilando durante o relacionamento ou a conquista ali. Então, a pessoa tem que identificar. Só que, claro, é mais difícil a gente achar essas pessoas, né? Uhum. Não é tão fácil. É mais raro, né? E quando uma das pessoas do casal tem esse apego seguro, é uma tendência desse relacionamento caminhar pra uma direção positiva ou é uma tendência dele degringolar e caminhar pra uma tendência negativa? Então, vai depender do outro parceiro, que é o de apego inseguro. Tá, vai depender, talvez ou desregula o que tá regulado ou regula o que porque tava o apego desregulado. inseguro que vai ter que tratar, de fato. Uhum. Pra ele entender que o apego seguro é o saudável. Uhum. É o melhor pra ele. Uhum. Então, tipo assim, por isso que eu te falei, às vezes tem casais que se separam porque um tem apego seguro e o outro é inseguro. Uhum. Só que aí o que tá inseguro, ele não consegue rolar essa química Sim, sim. com aquela outra pessoa que tem apego seguro. Aí fala assim, não, meu casamento tá muito morno, eu não vejo mais graça e tal. E aí a pessoa termina. Porque às vezes ela ficaria mais tempo até num relacionamento que tá com briga, que tá com emoção, né? Ela nem tá acostumada com a segurança, estabilidade, tranquilidade, confiança, autonomia. Sim. Entendi. Então, quando a pessoa for escolher alguém, ela tem que observar essas características. Uhum. Se é uma pessoa equilibrada, uma pessoa segura de si, Uhum. uma pessoa que tem uma boa autoestima, uma pessoa que sabe conversar. Por exemplo, porque a comunicação ela é essencial Uhum. num futuro relacionamento.
E até os autores mostram, esses pesquisadores, que o maior preditor ali para um relacionamento saudável, de futuro, longo prazo, é justamente a amizade. É o companheirismo. Não é a química, não é a intensidade. Então, a química e a intensidade, ela não é... Ela dura não é 1, 2 sinônimo, anos, sei lá. Agora, é a amizade. Então, por exemplo, casais que namoram à distância. Tem muitos casais que dão muito certo. Ah, é? Sabia? Assim, claro, eles ficam... É bom pros três, eles ficam por um tempo... eles ficam por um tempo à distância, mas depois eles vão morar junto, por exemplo, na mesma cidade. É com uma perspectiva de... Isso. Mas por que às vezes dá certo esses casais à distância? Porque eles têm que conversar. É o que resta. Entendi. Você entendeu? Sim. Então, tipo assim, o cara tem que ficar conversando com aquela mulher e a mulher tem que ficar conversando com aquele cara. Sim. E aí desenvolve Sim. tudo, né? Tudo. Então eles já começam com a comunicação muito intensa. E isso vai ajudar lá na frente pra esse casal. Entendi. Tem mais alguma coisa que a gente não falou aqui que tu acha que caiba colocar? Cara, eu acho que é basicamente isso, né? Eu acho tá que... fácil, né? É complexo. Cara, é complexo. Eu fico pensando quem tá solteiro, cara. Tipo assim... Hoje em dia é tu difícil. Com o nível de conhecimento que tu tem, né? E aí vamos pegar uma pessoa, por exemplo, que acompanhou isso aqui, que acompanha o podcast, que já fez terapia, que já se encontrou. A pessoa vai... sei lá, pra balada, pra um café, pra um lugar, e aí chega um animal pra abordar ela e ela já vê, nossa, mais um retardado. Ah, nossa, outro retardado. Então, nossa, outro. E vice-versa pro cara que é esclarecido. Ele vai, nossa, mais uma cabeça de vento, mais uma que não sabe nada da vida, mais uma retardada. Deve ser foda. Por isso que tem aqueles memes na internet falando, né? Tipo assim, eu vou procurar só quem faz terapia ou eu vou perguntar pra pessoa qual que é a lista de remédios que ela usa. Que é uma forma de tentar descobrir. Pode ser uma boa, mas também pode ser uma furada, né? Porque o brasileiro, né? Segunda frase do Neymar, né? Psicólogo é só pra louco, né? É só pra... Eu não preciso de meu psicólogo é Jesus. Cara, o brasileiro acho que tem um pouco dessa visão, né? De muita gente só faz terapia realmente quando tem problema, né? Brasileiro, em geral, só vai no médico quando tá com algum problema. Principalmente homem. Então, tu vai pegar quem faz terapia, às vezes tu vai pegar uns caras mais trevas ainda, né? Pode ser pior ainda, né, cara? Mas hoje é difícil, cara. Então, assim, as pessoas vão se tornando mais seletivas, né? Sim. Não tem jeito. Por conta, tipo, eu preciso tentar encontrar alguém saudável ou que esteja disposto a se tornar saudável. Sim. Que às vezes também eu não preciso esperar o cara perfeito. Sim. Às vezes eu encontro uma pessoa ali que tá com problema e tal, só que você percebe que aquela pessoa ela é disposta a mudar, a se tratar. Ou até às vezes alguém que namora e tá assistindo o episódio aqui e identificou, opa, a gente tá namorando, mas tá com esse problema agora. No começo do relacionamento, ela pode ter essa chance de desenvolver isso de uma maneira saudável, né? Ao invés de desenvolver isso de uma maneira não saudável. Sim. Por isso que é importante. Então, assim, o que a gente tem que criar não é assim, eu vou ser muito seletivo e só vou encontrar a pessoa que esteja totalmente equilibrada 100%. Eu não vou conseguir achar essa pessoa. É muito difícil. Então, eu posso pegar aquela pessoa que tá caminhando pra uma vida saudável às vezes. Legal. E onde que acha isso aí? Na balada? Cara... Tu acha que a balada é um lugar bom pra encontrar um namorado, uma namorada? Eu acho que depende, porque, assim, tem casos de sucesso de balada, mas também a maioria não. Então, o ambiente ali, ele tá muito mais propício a dopamina barata. Ao descarte, né? Então, a essa busca ali do momento. Então, ali ninguém tá pra querer casar. Sim. Ninguém vai pra balada porque agora eu vou querer casar. O cara vai pra curtir. E eu, na minha opinião, né, eu já penso assim, cara, se a pessoa tá na balada... Balada é o quê, cara? Música alta e ruim, tarde da noite e regado a álcool. Então, pra mim, essas três características já descaracterizam uma potencial parceira, né? O que eu acredito, assim, se o cara pegar o contato da mulher, por exemplo, na balada, e depois, posteriormente, tiver um encontro, que aí não vai estar alcoolizado... Tal, aí sim, aí pode vir desenvolver um relacionamento. Mas ele não tá querendo isso, né? Normalmente essa não é a então, dinâmica, aí vai ter né? uns que vão tentar encontrar na balada, outros vão tentar encontrar na igreja. Então, na academia, num parque, num shopping, sei lá.
Então, e por isso que é importante, nos primeiros papos, é tentar entender quais são os valores dessa pessoa. Uhum. Né? E aí isso vai ajudar você a se conectar ainda mais com aquela pessoa e aí você vai ter um futuro bacana ali num relacionamento saudável. Perfeito. Irmão, pra quem quiser te encontrar, aonde que te encontra e o que você tem pra oferecer? Então, eu sou especialista em relacionamentos e sexualidade e eu trabalho tanto na terapia de casal como na terapia individual e eu tenho meus canais aí, como Instagram, psicólogo Alisson, tudo junto. Eu tenho também no TikTok esse mesmo perfil, psicólogo Alisson, e tem um canal no YouTube também, do psicólogo Alisson. Então é só entrar lá, que aí você vai conseguir ver os meus vídeos, e aí você pode entrar também no link da bio e fazer ali o formulário para você poder se interessar aí pela psicoterapia. Porque como eu disse, né, que se você quer ter um relacionamento saudável, primeiro você tem que estar saudável. Esse eu acho que é o passo principal. Perfeito. Irmão, obrigado pela participação, Obrigado a vocês. pelas explicações aqui e parabéns pelo teu trabalho. Obrigado, valeu mais uma vez aí. Valeu, tamo junto.